O Brasil vive hoje um dos piores momentos da sua história colonial. No nosso país, todos nós somos testemunhas, através da imprensa falada e escrita, de fatos terríveis que nos assombram e para os quais não encontramos quando procuramos nenhum responsável. A autoridade se diluiu, estiolou-se, e junto com ela se diluiu, se estiolou a responsabilidade. Não existe autoridade sem responsabilidade. Uma coisa implica a outra, é decorrente dela. Será que alguém tem coragem de dizer que existe educação no país? Será que o caminho é, como estou dizendo, vamos fazer debates longos, passar 4 anos debatendo? Debater o quê? O que mais? A educação não pode ser uma discussão de pessoas que não entendem nada do assunto. Nós estamos num país onde todo mundo dá opinião sobre tudo. Perguntam-me o que fazer com o time de futebol. Eu não sei, eu não entendo nada de futebol. Eu posso dar opinião sobre o que eu não sei. Mas eu fico perplexo quando eu assisto A programa, e não assisto programa, como eu ouço todo dia, quando eu assisto A programa de televisão, e vejo candidatos ao cargo máximo da nação emitindo opiniões sobre coisas de que não entendem absolutamente nada. Político no Brasil é onisciente, dá a volta quando perguntado, não tem coragem de público de dizer não sei. A classe política no país se caracteriza por ineficiência, por viver mergulhada no oceano, desculpe-me, de inópia cultural. Nós vivemos, todos nós, num lodazal de ignorância. É preciso ter coragem para dizer isso. Quem pode ter coragem de dizer que esse processo vai ser corrigido devagar? Nós necessitamos de um choque cultural. Disseram-me certa vez que eu era extremamente neurótico. Eu vi isso muito novo. Quando comecei a estudar, muito criança, estudar e trabalhar, porque trabalho desde os 9 anos de idade. Disseram que eu era neurótico, porque eu gostava de ver coisas sérias. Eu gostava da língua falada de forma correta. E eu tenho dito isso. Nessas 3 décadas eu vejo de fora, como observador, me entristecendo cada vez mais. Eu vejo jornais, revistas, na tela da televisão. Disse há pouco dia numa entrevista, na tela, eu vejo escrito exceção com 2 S. Na tela da televisão. Eu vejo isso. Abro o jornal e vejo escrito num trecho a palavra rei está escrita de 4 maneiras diferentes. Quem escreveu ou quem reviu o texto não se distraiu, não. Porque se o fosse, teria optado por uma forma. Não foi distração, foi ignorância específica. Claro que o homem do povo, homem pobre, que ganha um salário mínimo, que anda de trem, e eu sei exatamente o que é isso, que eu andei de trem, porque eu passei fome. Eu sei exatamente o que significa isso. Esse homem humilde, ele não tem ideia, ele não tem culpa, ele não sabe escrever, não faz bola, para ele não. Mas esse homem não tem, ele não tem um filho, como meu pai não for, morreu, infelizmente, quando eu tinha 9 anos. Mas não sei o que for, pegando um primário, me deixou no meio do caminho. E esse homem não sabe, esse homem que ele tem, ele não sabe que o seu filho não está aprendendo nada, está sendo enganado, está aprendendo a falar errado, porque assim, escrevendo errado, ele jamais terá, em forma falada e escrita, a expressão clara do seu pensamento compreendida por outrem. E quando alguém disser para os senhores que não tem importância falar ou escrever errado, eu vou dizer-lhes que há 2.000 anos atrás, um homem cuja cultura foi repetida no mundo inteiro, um homem chamado Confúcio, escreveu. Eu espero, licença para ler o trecho que eu trouxe, que diz muito bem sobre a nossa terra. Perguntaram certa vez a Confúcio o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar o país. Seria, evidentemente, corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos, indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre: se a linguagem não for correta, o que se diz não é
dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito, deixa de ser feito. Se o que deve ser feito, deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa, acima de tudo.